Sejam bem-vindos ao nosso terceiro capítulo de Provérbios. Espero que vocês estejam gostando desse projeto, né, onde eu trago um pouco do que é ler. Novamente, apesar de já ter lido anteriormente o livro de Provérbios, eu nunca parei para analisar, eu nunca parei para entender quais são as aplicações disso na minha vida, né, de Provérbios. E eu fico feliz de estar fazendo esse projeto aqui, onde eu estou me aprofundando. Tanto que esse capítulo, para mim, foi um bem profundo, um que trouxe, até o título dele é Conselhos de Sabedoria, e ele, assim, vai ser difícil manter ele pequeno. Eu vou fazer um esforço aqui, né, focar mais no que realmente eu vi que tem impacto, mas eu mesmo tenho muitas perguntas para o Daniel. Boa tarde, gente. É muito interessante, Michel, o capítulo 3 de Provérbios, porque é o seguinte, vocês vão perceber, assim, na leitura, quem já leu já percebeu também, não é? O livro de Provérbios, o capítulo 3, ele vem sempre com o verbo no imperativo e vem com a explicação da solução. Né? Então ele fala uma coisa e te fala por quê. Ele não deixa você, como diz, né? Não deixa você no vácuo, não. Perfeito. E aí, tipo assim, eu normalmente eu estou seguindo a leitura e a análise, essa meditação, buscando falar assim, o que mais me incomodou nesse capítulo, para também não ficar muito longo, porque senão a gente vai ficar analisando cada verso, né? Cada versículo. Então, mesmo assim, eu tive dificuldade, porque eu meio que anotei, conselhos de sabedoria, foi 1, 2, 3, tipo, siga os mandamentos para longevidade, prosperidade e paz, amor e fidelidade igual a boa reputação. Assim, foram anotações, assim, meio que até um pouco rasas, confie no Senhor como destino. Assim, minhas análises de alguns versos aqui como conselhos de sabedoria, que é como se fosse criar uns princípios do que é sabedoria para mim, né? Baseado nesse capítulo. Mas, eu vou apontar numa direção, porque senão a gente vai ficar... Poderia ter 3 a 4 vídeos disso aqui fácil, né? Eu vou começar com o primeiro, que é um que, normalmente, eu já tinha citado, que no primeiro capítulo, né, ele fala sobre... uma das minhas dificuldades era a minha soberba, né? No caso, de vez em quando, me achar autossuficiente. Né? E aí eu gostei muito do verso 5, confio no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Né? E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, a confiança no Senhor é diferente de ter passividade. Você não pode só ter confiança no Senhor. Essa é uma coisa importante, né? Porque quem analisa os princípios bíblicos, na minha opinião, erra menos. Né? Por exemplo, se eu normalmente, eu gosto de dar esse exemplo para quem é empresário. Quando a gente está em momentos difíceis na empresa, a gente é mais focado, a gente pede ajuda de Deus, a gente organiza ali. Quando a gente está indo muito bem, com sucesso, etc., a gente toma decisões sem pensar, sem incluir Deus, os princípios de Deus, sem incluir Deus no negócio, porque a gente se sente autossuficiente. Né? Então, essa soberba, eu entendi isso nesses versos aqui. Não, e é interessante, Michel, porque o 5 que você falou, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Você vai ver que o 6 reconhece em todos os teus caminhos, ele endireitará, mas o 7 está conectado. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, né? Daquilo que não presta. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, quer dizer, você quer viver bem, isso aí é aquilo que a gente está dizendo, né? Aparta-te do mal. Tem gente que, às vezes, quer como é que eu diria? Quer singularizar ou quer simplificar, né? Não, o mal para você é uma coisa, para mim é outra, como se, né? Mal é mal em todos os seus aspectos. Então a gente precisa se afastar daquilo que é mal, sim, independente de crença ou não. Você, né, falou da questão da empresa, você sabe aquilo que é mal, né, aos olhos, aquilo que você deve se desviar, tanto no sentido daquilo que vai te prejudicar diretamente, tá certo? Daquilo que você faz e é prejudicial a você, como daquilo que você faz de errado, de mal, que vai prejudicar o teu próximo. Com certeza. E acho que tem
depois tem falando isso mais tarde, sobre fazer o bem hoje, etc. Mas a gente não vamos desviar o assunto. Isso. Mas eu concordo, realmente 7 e 8 encaminham nesse assim, eu também li e interpretei da seguinte forma, beleza, quando você evita o mal e segue o Senhor, você não tem só saúde no teu corpo, você também tem saúde espiritual. Sim. Entendeu? Que é tão importante quanto. Né? Pelo menos assim que eu analisei. O outro, aí vamos já, assim, foi essa. Vou para outra parte aqui que muito me identifiquei. Não é que me incomodou, muito me identifiquei e eu acredito que é importante, prático para quem é pai, para quem é mãe. Sim. E para quem é líder, tá? Que é o verso 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E aí, para mim, tem gente que questiona, Deus, por que isso, por que aquilo, etc. Cara, a questão toda é que Deus, a disciplina divina é prova de amor, sim, né? Sim. E assim, eu anotei aqui que um exemplo quando você disciplina o seu filho, é uma prova de amor com o seu filho. Quando o líder de uma empresa, ele disciplina o seu funcionário, ele corrige a rota, ele não permite que o funcionário faça o errado, né? Ele está beneficiando os outros funcionários também, né? E está fazendo bem, porque a ausência de correção nada mais é do que abandono. Sim, sim. É interessante, né? Jesus, ele disse assim, olha, se vós, seres humanos, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Qual o pai, qual a mãe que não quer fazer o bem para o seu filho ou dar coisa boa? E ele ainda fala assim, qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai dar uma cobra, né? Ele dá esse exemplo lá. Ou pedindo um pão vai dar uma pedra, né? Aí ele diz assim, se nós seres humanos que somos maus, sabemos dar boas dádivas ao nosso filho, ele diz assim, quanto mais o vosso pai que está no céu não lhe dará com ele todas as coisas. Ou seja, primeiro, que é isso aí, você tem que aceitar dele, a repreensão você tem que buscar a ele, e com ele todas as benécias virão. Isso tem um negócio chamado, Michel, que eu queria só abrir um parênteses aqui, que não faz parte da coisa, que é a chamada teologia da prosperidade ou a barganha, né? Eu vou ser bonzinho porque Deus... eu vou ser... Entendeu? Não é negociar, isso tem que ser de coração, tem que ser espontâneo e não interesse, porque às vezes as pessoas querem tratar Deus como o gênio da lâmpada maravilhosa, né? Esfreguei, aí agora eu vou pedir e tal. Não é bem assim, né? Então a gente tem que proceder correto como uma questão de ética e moral dentro da sabedoria. Você vai fazer o que é certo, porque é certo, independente dos outros. Sim. Entendeu? Você vai colher os frutos, que é o que está dizendo, cada verso. Claro, né? Muito bom. E novamente, refletindo, normalmente como um pai, quando a gente fala não para um filho, não significa que a gente está rejeitando o filho, não. Na realidade, a gente está disciplinando é uma forma de demonstração de amor. Sim, né? E eu vejo muito isso, essa questão aqui, nesse verso. E aí, pulando, né, no próximo, no 16, na realidade, eu não tenho uma explicação, porque eu queria entender se tem alguma... Porque, para mim, ficou raso. Quando ele fala, na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Certo. Na mão esquerda, riqueza e honra. Desculpa, isso passou batido. O que significa isso? O que significa isso, na verdade? Aí a gente vai, teologicamente falando, né? Quando você pega, você é destro. Quem é destro? Quem é canhoto aí é outra coisa, mas um destro, por exemplo. O que ele fala na mão direita, você segura o quê? Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Isso. E na esquerda o quê? Riqueza e honra. O que significa? Que a vida é mais importante do que a riqueza. Você conhece pessoas que estão nos assistindo agora e várias outras pessoas. Quantas vezes quebraram? Eu quebrei e me recuperei. Mas eu me recuperei por quê? Porque eu tenho vida. Sim. Enquanto você tem vida, o dinheiro é só dinheiro. Você perde hoje, ganha amanhã, recupera e tal. Então a vida, ela é muito mais importante do que a riqueza. Por isso ele estabelece um na mão direita e outro na mão esquerda. Boa. Entendeu? Entendi.
Tá. E aí, depois do 17, eu anotei outra coisa que, assim, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Ou seja, eu vejo isso como riqueza mais conhecimento igual a sabedoria. Sim. Isso aí que você falou é importante, o verso 18, teologicamente falando também, né? Quando fala árvore da vida, os que alcançam são felizes, você é reportado lá ao Jardim do Éden. Lembra quando Adão e Eva estão no paraíso? Tinha a árvore, ele falou assim, olha, Deus falou, de todas as árvores, vocês podem comer, a árvore da vida e da ciência do bem e do mal. Né? Essa você não pode comer, no dia que comer, certamente você vai morrer. Então aqui ele toca nisso de novo, que quando você escolhe servir ao Senhor, né, você vai alcançar o quê? A árvore da vida. E essa vida, a gente está falando de vida eterna. Né, que é um outro tema. É outro tema. Beleza, engraçado. A gente não tá. A ideia não é ir muito rápido, mas é trazer talvez os insights que impactaram. Porque, como eu disse, eu não consegui nesse capítulo o que me incomodou. Porque tudo me incomodou. Não foi uma coisa só. Assim, muitas coisas aqui. E aí eu estou resumindo o que eu achei mais importante. Aqui acho o 27, né? Isso, interessante. Porque e tem vários aspectos disso aqui que eu quero tocar, né? Sobre quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Né? Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Óbvio, aqui é ajudar o próximo, faça o bem, mas eu foquei mais no... O que mais me impactou é a maneira que eu falei assim, faça o bem hoje, não deixe para amanhã. Entendeu? Eu nem pensei no próximo, mas se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje. Entendeu? Eu mais pensei dessa forma. Essa foi a minha análise. Não, sim, é isso mesmo. O que você tem que fazer hoje é hoje, amanhã você não sabe nem se você está vivo. Exato. Né? Eu pensei nisso. Então, por exemplo, se você tem a capacidade hoje de se cuidar, de fazer por você, na parte de saúde, na parte financeira, o que você pode fazer hoje, agora, para melhorar a sua vida? E veja bem, Michel, não cortando o que você está dizendo, é muito importante, e essa é a máxima aí do Evangelho, né, para todos os lados. Jesus disse assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. É muito interessante isso, Michel, porque ele fala do próximo. Aqui ele fala do próximo, que é o 27, você falou no 29, ele vai falar de novo. Não maquines o mal contra o teu próximo. Por que ele fala de próximo? Próximo, a palavra é essa mesmo, é próximo. É quem está ali colado. Sim. Porque às vezes a gente quer fazer muita coisa para longe, porque eu vou... e às vezes você não cuida, né, de quem está do teu lado ali, do teu parente, do amigo, esposa, do filho, do pai, do funcionário, exato, é isso mesmo. Entendeu? Então, realmente tem essa noção, cuida do seu próximo, eu acho muito importante. Não te furtes, que é o que você falou aí, de fazer o bem a quem de direito. Cara, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Igual você falou da família. Às vezes você não faz o bem para alguém da tua família e quer fazer gracinha para os amigos. Entendeu? Tá próximo. Não que você não deva fazer gracinha para os amigos, mas às vezes você se furta da esposa, de um filho, de um irmão, de um parente, né? Porque você quer julgar, porque ele está na... E não só, talvez financeiramente, talvez de vez em quando a atenção... De vez em quando o tempo, né, que é tão importante de se dar, eu até tenho dentro do meu livro que eu escrevi, o tempo inegociável, o momento que eu tenho somente com a minha esposa. A gente tem momentos planejados, específicos para a família, nossas viagens, etc. Então, normalmente, eu acredito que eu vivo isso aqui e é bom e bem recomendado nesse capítulo. E aí eu coloquei uma grande interrogação entre o verso 29 e 34. Tá. Se você puder... trazer talvez um arredondamento para a gente encerrar. Entre o 29 e o... 34, porque ele fala muito aquilo que você falou. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confie antemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal nenhum. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. E aí eu coloquei aqui como minha anotação que seja humilde e justo. Sim. Não, isso aí que você falou é interessante, né? A máxima aqui é a seguinte,
né, nós devemos evitar o envolvimento com o mal em todos os seus aspectos, porque isso é abominável, Senhor. Para quem crê, para quem não crê, né, a gente fala em bem e mal, Deus e o diabo, cada um dá a forma que quiser e o nome que quiser, mas quando a Bíblia traz aqui Deus, então tem coisas que são abomináveis a Deus. Deus é o bem e a Bíblia diz que Deus é amor em essência. Então tudo aquilo que é contrário, e é bom esclarecer o seguinte, a palavra amor é mais profundo do que o que se faz hoje e que se diz de amor. Então na essência, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? E a Bíblia diz lá, Paulo falando, ele diz assim, homens, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Então, o amor verdadeiro é esse amor que não espera nada em troca, que você faz sem esperar. E quando, né, você vem de provérbio dizendo tudo isso aqui, do que é contrário, do perverso e tal, então tudo que é contrário ao amor na sua essência, do amor ao próximo, é exatamente isso que você falou, que é o resumo aí, que é abominação ao Senhor, que afasta de Deus. Isso não é legal, né? Legal, muito bom. Bom? Excelente. Então, e aí, o 35 fechar, então, diz que os sábios que você já leu herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si, né, a ignomínia. Então, isso é muito importante a gente falar, andar, proceder e ser realmente as palavras que as pessoas do bem, né? Ser do lado do Senhor Deus, e é isso aí. Isso aí. Bem, fiquei feliz aqui que a gente conseguiu hoje resumir esse capítulo de forma... Sim, eu acredito que, normalmente, trazendo a parte prática, até as minhas dúvidas, porque foi um capítulo longo, passar para vocês um exercício, né? Se você tivesse que oferecer um exercício aqui do capítulo 3, o que você propõe? Qual é a sua proposição? Eu falo exatamente essa parte, né? Que área da sua vida, né? Que você precisa... não é só ter mais amor, mas assim, ter uma disciplina como a disciplina do Senhor, né? Essa disciplina de pai para o filho, né? Qual é a área ali que você, nos seus negócios, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, o que você precisa dar mais atenção? Entendi. Aí na hora de dar atenção, se você for, eu anotei aqui, por exemplo, esse Provérbios 3, ele traz conselho para os moços, né? Então você é jovem e tal, mas eu diria também, nunca é tarde para a gente aprender. O saber, ele não ocupa espaço na cabeça, concorda? Então a gente precisa... O conselho máximo é isso, cara, é reconhecer a Deus em primeiro lugar. E eu pergunto, você tem reconhecido? Porque tem gente que fala assim, eu ralei muito para chegar onde eu cheguei. Quer dizer, a gente não levanta, Michel, 3 horas da manhã, ou 5 horas, ou 4, não importa a hora, preocupado. Nossa, eu preciso respirar. Não, você respira, é um dom de Deus. Você está vivo, é um dom de Deus. Então a gente precisa... Você acorda, é um dom de Deus. Entendeu? Então por que não obedecer esse Deus? Por que não se preocupar mais em relação a esse Deus? Então eu diria isso, a gente deveria buscar mais esse reconhecimento, como você começou falando, não se estribar, não se... estribo é aquela peça do cavalo, sim, né? O pessoal sabe, onde você bota o pé e sobe no cavalo, onde fica ali o estribo. Então é o apoio. Então a gente não deveria nos apoiar no nosso próprio entendimento e no conhecimento, mas reconhecer a Deus, né? Sim. Como nosso Criador, mantenedor e tudo aí. Beleza. Se você está curtindo essa série, deixa uma curtida aí no vídeo, manda suas perguntas, manda seus comentários, vai na descrição, entra na nossa comunidade, já temos mais de, acho que 15 pessoas lá. Eu provavelmente amanhã, domingo, eu vou abrir o canal de conversa para, novamente, depois de passar 4 capítulos, depois de lançar 4 capítulos, ter um entendimento do que as pessoas estão gostando, fazer algumas perguntas, até fazer uma enquete sobre o que vocês estão pensando, qual direção oferecer, né? Porque o feedback de vocês é muito importante. Sim, é interessante isso aí. Essa participação é boa. E outra, para agregar valores, né? Nós não estamos... A gente está aqui discutindo ideias e não pessoas nem nada, então as pessoas entram, comentam o que você contribui, o que você faz, sim, qual a indagação, né? Eu também quero agradecer todos os comentários que foram colocados nos outros vídeos também. Muito obrigado aí. Muito bons. Agradecemos então? Fechamos? Fechamos.
Bota lá. Quantos minutos, Michel?